foi uma emoção participar do primeiro Monsters of Rock do Brasil, né? Antônio Pirani, que era um empresário, ele tinha a revista Rock Brigade, ele tinha os contatos lá, ele sabia quem fazia os shows do Monsters of Rock naquela época. Eu acho que era o Muniz, que é um cara que sempre fez a maioria desses festivais de rock e de metal ao longo dos anos 90. A gente tocou de dia e tal, sem muita experiência, né, de palco, sem muita experiência, a gente não tinha uma equipe muito definida. A crew era eu, o meu amigo Claudinho, que é do Road Crew, da Road Crew, ele era o Drum Tech. O Ayala, ele montava os amplos de guitarra, de baixo, todo mundo fazia tudo, cara, não tinha uma função específica, entendeu? Desde eu carregava case, eu ajudava a montar a batera, eu ficava na barricada, eu tomava conta da banda, todo mundo fazia tudo, entendeu? Eu lembro que tocou Suicidal Tendencies, o Black Sabbath. O Slayer, talvez? E o Kiss fechou. Tinha o Raimundos, o Viper, o Dr. Sim. Então, ou seja, era o momento assim, do heavy metal, tocando as bandas de heavy metal brasileiras, tocando num estádio, né? Num festival. Então era um momento pro heavy metal no Brasil. O que era interessante pra gente era assim, era ver toda aquela estrutura por trás, né? Como é que os caras montavam tudo aquilo? Foi marcante, porque você vê o Tony Iommi assim, do seu lado, na passagem de som. E a MTV, que estava no auge ali e tal, a MTV fez fez uns vídeos lá. Gastão Moreira está aqui no backstage, ou nos populares camarins aqui, em cima do palco, aqui ao meu lado, André Matos, vocalista do Angra. Momentos que antecedem essa entrada, é uma boa oportunidade de mostrar o material do Angels Cry. O que mais vocês vão apresentar aí? A gente vai fazer um show bem reduzido, bem curto, com o material do Angels Cry mesmo. Vamos tocar 5 músicas, mas acho que a gente vai dar um recado pra galera. O André, ele nunca externou um nervosismo. Então, quando eu entrevistei, ele sempre foi um cara meio plácido, sereno. Ele me deu a impressão de estar mais calmo do que o resto da banda, cara. Mas ele demonstrou uma excitação. Eu lembro que a banda tava bem empolgada. Era um misto ali de nervosismo com excitação de estar se apresentando num festival tão grande, cara. Primeira vez que eu cantei na frente de 50 mil pessoas. Foi desafio. Banda de abertura, da abertura, né? Não tinha acesso a nada. A gente tava numa salinha lá, esperando a nossa vez, subir no palco e tocar as músicas. A gente estava ali, já tinha gravado o Angels Cry, já tava com o Ricardo Confessori na batera. Então, era nossas primeiras tentativas ali de aparecer como Angra. Então, assim, a banda ela já estava num patamar relativamente respeitável, assim, em termos de Brasil. Esse foi um dos shows que a gente fez no estádio de futebol, no Pacaembu, mas a gente não se acanhou, não. A gente enfrentou aquilo como se estivesse na Aroanta. Principalmente eu, que não enxergo nada. Pra mim era a mesma coisa. Como é que foi abrir o Monsters of Rock, André? É o que eu tava falando, você tá tremendo, mas depois que você vai lá, você não tem mais o que tremer, né? Porque a galera tá demais, tá agitando pra caramba. E a própria receptividade, a nossa banda, que a gente achou que podia ser alguma coisa não favorável, foi super legal, a gente tá super feliz. Vocês ficaram surpresos com a reação do público? Bem surpreso, a gente não sabia que ia ter tanta receptividade, que ia cair tão bem a nossa banda. Curiosamente, o Viper tocou nesse Monsters também. O Viper tava lá, o Viper já... obviamente sem o André, né? Então, o Viper tava indo bem, já tinha feito a abertura do show do Metallica, se eu não me engano. Eu lembro que a única vez que eu me encontrei com o André, que a gente não se falou, que realmente teve um confronto, não chegou a ter confronto porque a gente não falou nada, foi justamente no Monsters of Rock. A gente se encontrou numa coletiva
de imprensa, no dia do show, tal, a gente se cruzou e eu lembro que eu não cumprimentei o André, ele também não me cumprimentou e eu não fiz questão de cumprimentar, a gente estava meio assim, a gente tinha acabado de voltar de Los Angeles, a gente estava em outra praia, a gente estava gravando com a Rage, era um outro som, a gente olhava pro Angra e falava assim, nossa, que som brega, esses caras ainda fazendo isso aí tá do passado, né, isso aí já foi. E o André com aquelas camisas bufantes, a gente olhava e falava, puta, o André tá nessa história de camisa bufante. Pelo amor de Deus, meu, visual de mágico. Tinha uma rixazinha assim, né? Meio criança, isso meio infantil, mas tinha uma rixa.